Bom dia, pessoal. Juliano Fontinelli, estamos ao vivo. Bom dia, meus nobilíssimos e nobilíssimas. Hoje é a nossa live, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Hoje é um dia especial para todos. E a gente vai falar um tema muito poderoso, uma chave muito poderosa, que é a comunicação. Karine entrou na live, vai fazer a live comigo. Karine, pede aí, solicita o acesso que já vou te colocar na live. Tá certo? Não, deixa eu tentar de novo, aceitar novamente. Pronto, bom Ah, bom dia! dia! E hoje um dia especial, hein, Juliano? Sim, sim. Como é Hoje é véspera de Natal, viu? Um dia bom para isso? comunicar, né? Fazer aquela mensagem de Natal, né, para os parentes, né? Exatamente. Que bênção. Bacana, coisa Hoje, boa. poderosa essa chave, muito poderosa. Eu acho que é uma das mais poderosas de todas, viu? Todo dia a Que é a gente fala comunicação isso, né, Karen? todo dia. Gente, mas é muito, assim, poderoso, viu? Cada chave dessa tem um significado e tem uma ação, né, Juliana? É Sim, interessante como no dia a dia a gente observa como a gente vai praticando essas chaves naturalmente. Elas vêm quando a gente está na comunicação, está na prática, a gente está observando o que está acontecendo. A gente está observando a chave, né, forte ali naquele momento. Está sendo bem poderoso essa mentoria. Eu estou amando, estou agradecendo a Deus, estou agradecendo você, a gente ter podido se comunicar. Já pensou a partir de uma internet, você em Fortaleza, eu aqui em Orlando, nos encontramos online e estamos aqui, né? Fazendo essa mentoria, comunicando e ensinando, aprendendo e ensinando pessoas, não é isso? exatamente, gente, exatamente. E a gente vai ver coisas muito importantes, segredos muito importantes da comunicação. Com certeza vocês já fazem muitos deles, mas nem todo mundo se dá conta de o que é a comunicação, né? Então, Karine, o que seria a comunicação? Comunicar é você passar uma mensagem, transmitir uma mensagem para o receptor, mas para você transmitir, para você realmente se comunicar, a pessoa ela tem que entender aquilo que você quer dizer. Muitas vezes a gente comunica, a gente fala com a mensagem e a pessoa não entende. Você acaba de falar, ela pergunta: o que você quer dizer com isso? Ou então você tem que explicar: olha, eu não queria dizer isso. Quando você tem que explicar o que você acabou de dizer, porque você não se comunicou direito, você não se comunicou corretamente. E a gente precisa aprender a se comunicar bem, porque toda hora a gente está se comunicando, né, Karine? Toda hora. É, exatamente, como o Juliano falou. Desculpa. Tem que ser uma comunicação assertiva, né? A pessoa tem que entender o que nós estamos falando, Sim, tem que haver uma unidade dessa comunicação, né? E a comunicação é 100% toda hora estamos nos comunicando. É na família, né? É no trabalho, é no trânsito, porque a comunicação, ela é 55% o corporal, né? Que são nossos gestos e postura, que é a nossa linguagem não verbal. E aí vem os 37%, que é justamente o tom de voz, né? Muitas vezes, dependendo do tom de voz, de onde você está, com quem você está se comunicando, e aí você tem que dar aquele tom de voz. Por exemplo, em casa, quando o seu filho faz alguma coisa que está errada, então você tem que observar o seu tom de voz, você não ser agressivo. Saber a tonalidade é muito importante, né? E o resto é a fala. Né? Quer dizer, que na realidade, o mais importante é aquela postura corporal da pessoa e o tom de voz. quando você aprende a ler, a comunicar, você também vai ser um bom leitor, né? Você tem que observar bem o que a outra pessoa está te dizendo com aquilo que você falou, e você vai sentir se a comunicação foi boa ou não. Aí, é como a Karen falou, 55% é a postura, são os gestos, são as microexpressões que você fala, é como você fala. E o mais importante, não adianta você falar bonito e o teu corpo tá ali. Pô, Karine, você tá comigo? Aí você, não, tô com você. Você se afasta um pouquinho. O seu corpo tá dizendo que você não tá com Então, tá você. assim, aquela postura, Então, né, Juliana? é, você fica retraído, você cruza os braços. Cara, tem um livro que eu gostei muito. É Alain Bárbara Pilo, eu acho que é Os Segredos da Comunicação. Cara, muito bom, porque tem as fotos, né, tem as figurinhas lá, a pessoa de braço cruzado, o que é o cara mexendo o óculos, cara nervoso. Então tem, e você aprende. Eu estou falando contigo, mas eu estou virando para o outro lado, eu estou querendo sair da conversa. Então você tem que começar a aprender isso aí. Você pode usar técnicas de PNL
Estude, pessoal, um dos segredos da comunicação. Vai estudar tudo que é relacionado com linguagem corporal, com gestos, com entonação, como você fala. E tudo isso é importante. E o como você fala, que a Karine falou que é 33%, né, Karine, mais ou menos, né? 37, né? 37% mais ou menos é o tom de voz. Gente, quando eu casei, logo que eu casei, eu não entendia muito. Então eu queria falar com a Beth, e às vezes eu falava uma coisa, mas eu tenho o costume de falar alto. Tinha, né? Melhorei muito. E só em eu falar, eu podia falar que Beth, eu te amo, mas se eu falasse com raiva, se eu falasse alto, ela ficava com raiva. Ela não prestava atenção nas palavras. A gente viu que as palavras é o resto. O resto aí, 55 é o corpo, Isso. 37 é o tom de voz, e o resto são as palavras. Sobram 12%, né? Mais ou menos, 18, não sei. Faz as contas aí. Mas, gente, a palavra não importa, é como você fala, é o gesto, é a entonação. Se você quer chamar a atenção de alguém, vai gritar com ela, a pessoa não vai escutar. Se você fala com carinho, você vai lá, olha, não faz isso, por isso. É diferente totalmente. Você tem que aprender a se comunicar. Você vai dar uma palestra, cara. Aí a pessoa senta na palestra assim, cabisbaixa, e aí, pessoal, boa noite. Tal. A pessoa vai ver que não funciona. Você não vai se comunicar bem, você já tem que entrar. Interessante, eu ensino isso para os meus filhos, viu, Karine? Ensino isso para os meus filhos. Tem até um vídeo aqui, mas eu não vou mostrar porque é bem pessoal. A Ana Lourdes, ela tinha que falar em público na escola. Aí eu ensinei ela a fazer a postura da a Mulher Maravilha, né? Do Homem-Aranha, do Super-Homem e da Mulher Maravilha, para ter confiança. E não sei se dá para fazer, eu estou de fone de ouvido, mas é aquela postura que você vai, fica em pé, coloca a mão na cintura, levanta a cabeça, né? Não dá para ver aqui. Mas Isso. você põe a Pega mão na os cintura, ombros, né? levanta queixo erguido, você vai, barriga para dentro, peito para fora, tipo militar. Você fez aquela postura lá, levantou, automaticamente aquilo ali vai te dar confiança. E às vezes essa técnica eu uso. Autoridade, né? Já, né, Juliana? Já para começar. E, sim, exatamente. Mas isso também serve para você. Isso, quem te vê de fora vai ver, pô, aquele cara que é confiante, aquele cara ali, ó. É interessante. Eu estava saindo outro dia da empresa e eu estava fechando a empresa. Acho que era no sábado, estava saindo um pouco mais tarde. Aí eu tenho uma moto, estava saindo de moto. Aí chegou o vizinho da frente do prédio, chegou para falar comigo. Ei, vem cá, queria falar com você. Ei, pelo que eu estou vendo de você, você deve ser o dono da empresa, pelo jeito como você está aí, vestido. Eu estava com a roupa normal, só que a postura que eu saí da moto, eu saio, eu olho ali para o lado, faço aquela varrida e falo, pelo seu gesto você deve ser o dono da empresa. Eu fui escutar, né? O que ele é? Sim, o que eu posso lhe ajudar? Aí a gente vai escutar. Mas às vezes como você anda, como você se comporta, como você senta, aquilo fala muito de você. Então você tem que se policiar também. Exato. É sobre isso, né, Karen? Sobre isso. É sobre isso. E assim, sempre vai ter alguém te observando, sempre, né? Com Então, a certeza. primeira impressão é aquela que fica mesmo, principalmente quando você vai dar palestra ou treinamentos, né? Você já tem que entrar com a comunicação assertiva, né? Com a sua postura, né? Sendo uma pessoa demonstrando que sabe, mas ao mesmo tempo cativar aquela, né? Ter unidade com aquele público, com aquela plateia ali, para que você possa, as pessoas interajam com você. Porque é como o Juliano falou, quando você chega, que você já fala o relacionamento dele, como ele disse com a Beth no começo, né? Que é da mesma forma, na casa mesmo, na nossa família, a gente já observa isso aí. Se você não está se comunicando bem em casa, com certeza você não vai se comunicar bem no seu trabalho. Então você tem que observar isso aí. Porque a pessoa, na hora que você começa a falar, ela já vai retrair. Aí ela não vai querer mais nem te escutar. Ela vai dizer assim, eu não gostei desse cara, não gostei dessa mulher, não sabe falar. Aí já vai ter um pré-julgamento, porque a sua postura não foi aquela postura ideal para aquele momento, entendeu? É muito importante isso, é tão poderoso. E fazer Exatamente. perguntas, né, na hora assim. Exatamente. E você, para ajudar as pessoas, você tem que observar. Meu menino pequeno, ele tem um gene muito forte. Então, quando ele está zangado, ele começa a falar alto, aí eu chego ali, pego no ombro dele, ele seguro, né? Respira. Ó, o que que você está sentindo? Isso que você está falando, respira, se controla, tal. A gente vai dando aquelas dicas, porque é muito ruim. Vai acabar ofendendo outra pessoa. Eu já falei para ele, ensinei a técnica dele fechar os dentes, não falar nada, tentar falar assim, para não falar. Ele já fala, ele olha, papai, pai, aí ele diz cavalo, cavalo. Ele criou uma palavra que ele usa para tirar o tom. Quando ele está com raiva, papai, ele sai, vem para perto de mim, começa a falar assim. Então ele já sabe que aquilo ali não é legal
E ele começa a identificar o sentimento, que é a raiva, né? E já começou a trabalhar aquilo ali. Então, é isso, pessoal. E também tem uma coisa, a gente pode comunicar, você vê o exemplo de Jesus, né? Como é que ele se comunicava? Pelas parábolas, né? Através das Para- parábolas. É Porque muito nem profundo. todo mundo entendia. E o pior, que mesmo com as palavras as pessoas ainda não entendiam. Só aqueles poucos ali que eram os discípulos e aquelas pessoas que estavam preparadas é que entendiam, né? E o que que ele falava, Karine, nas parábolas? As parábolas, tipo storytelling, você vai contar aquela história de alguma forma, né? Só que a parábola, quando Jesus falava, ele alcançava as pessoas que precisavam ser alcançadas, quem tinha entendimento para receber aquela comunicação, né? Muitas vezes você vai comunicar, né? Às vezes tem pessoas que não vão entender porque ela não está ainda conectada. Então, por que que dentro da empresa, no treinamento, você tem que dar uma explicação extra? Porque aquela pessoa não está conectada ainda naquela ideia, não está conectada no que você quer informar para ela, né? Então, isso Jesus usava essas parábolas. As pessoas não entendiam, ele falava de uma forma mais assim, lúdica e mais uma maneira de falar que o público que ia alcançar ele era o que ele realmente queria alcançar. Porque Exato. era muito forte o jeito que ele falava, né, Juliana? O que mais você pode falar da parábola? Da Porque a parábola, parábola é uma curva, né? A curvinha, exatamente. justamente, você começa, e não, você não vai comunicar assim, ó, puf. Não, a comunicação pela parábola, você vai dar uma voltinha até chegar no ponto que você quer E essa explicar. curva, ela serve para você atingir várias pessoas, né? Para você não E, atingir só uma pessoa. E as palavras de Jesus eram interessantes. Ele sempre falava alguma coisa. Ele sempre falava a mesma coisa, que era sobre o reino, né? O que é que você faz para ser uma pessoa melhor, para atingir o reino de Deus, né? O reino de Deus é como aquele cara que jogou as pedras, a semente caiu na pedra, fecha. Depois ele falava, não, o reino de Deus você tem que ser igual uma criança, inocente como uma criança, ser puro. Mas tudo era mostrando o que que precisava ser feito para você ter a sua salvação, a sua libertação. As minhas parábolas, parece que são mais de 40, né? São 40 ou 44 parábolas, sempre falando a mesma direção, ali, a salvação, o reino de Deus, mostrando, e né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e para acessar essa morada você tem que fazer isso. Tem a porta estreita, entrais pela porta estreita. E tudo isso era mostrando o que você faz para você ter salvação, para você ser uma pessoa melhor, isso, para você ajudar os outros, se transformar, né? Fantástico. É o exemplo que a gente já falou aqui de modelagem, né? Que a gente tem que modelar. modelar. Um dos primeiros exemplos é Jesus, né? Jesus. E hoje, né, como é véspera de Natal, então o que se vai muito falar, né, é muito importante ganhar presentes, mas a comunicação dos presentes é uma linguagem de amor para as pessoas. Mas, assim, a mensagem é o aniversário de Jesus. Não é que ele nasceu nesses dias exatos, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas apenas para que a gente possa lembrar e comunicar, né, que ele realmente veio para nos salvar, que ele é o nosso Salvador. O sacrifício que, né, ele fez na cruz, morreu, derramou o sangue dele. E ele é o Sim, nosso presente, né? O presente que Deus deu para ele foi pago pelo preço caro. Foi pago muito caro o preço, né? Da morte de Jesus. Mas com isso nós temos acesso a Deus diretamente. Por isso que nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, que a cada dia, né? Quando nós nos conectamos com a fonte, se você amanhece já conectando com a fonte, se comunicando com Deus, aí sim você vai ter um dia, com certeza, bem sim, espetacular. Mesmo que as diversidades venham, né, Juliana? A gente já está sim, sim. mentalmente preparado, né, para enfrentar a comunicação, saber como não reagir, e sim agir de acordo com o que a palavra de Deus fala. A gente tem que fazer uma palestra, uma live falando sobre as parábolas, sobre alguma coisa de Deus, né? Que você gosta de falar, né? Quando você fala, você se empolga, né? A gente vê. É verdade. Ó, que a Eu comunicação é amo. tão interessante, você vê. Quando você gosta de falar É alguma interessante. coisa, você olha Realmente nos é olhos uma... da Ah, Karine, eu a sou Karine está apaixonada. empolgada. Quando ela fala Eu amo disso, ela fica. Jesus, porque eu sou realmente Quem assim, sabe? sabe, Começa a quem sabe, falar já. quem sabe a sua missão, não é nas suas lives, nas suas palestras, você falar mais disso e trazer mais Exatamente. pessoas, O né? foco é o reino, é sempre tudo na nossa vida, na realidade, Juliana, a gente, mesmo assim, Propósito, né? o propósito nosso aqui é a gente dar o testemunho de Jesus, né? Nós sermos parecidos com Jesus. Não vão ser igual a ele, mas o propósito é nós sermos parecidos com Jesus, para que a gente possa reinar de forma aqui na terra, dando testemunho, né? Que ele diz, vá dar o meu testemunho, e que a gente possa alcançar, que aqui é a nossa vida aqui, ela é passageira, aqui não é a nossa cidadania. A cidadania nossa é Brasil, mas na realidade a nossa Ah, cidadania é no céu, né? com Então a gente tem que certeza. focar para isso aí.
Com certeza. Pessoal, e é isso aí que eu fiz com a Karine. Eu observei que a Karine estava comunicando, estava tendo alegria naquilo que ela falou. É. A gente tem que, da mesma forma que eu posso estar falando uma coisa, ela pode estar com aquela cara ali de, meu Deus do céu, esse homem está falando demais. Tá bom, chega. Aí quando Não o Juliano aguento. fala, é o dentinho, né, Juliana? Assim, ficar só É, escutando. Essa às vezes quando eu quero. técnica é perfeita, Juliana. Eu uso muito essa técnica. Porque quem trabalha com muitas pessoas, muitas vezes as pessoas vêm altamente já com aquele impacto grosseiro, né? E aí você tem que respirar, né? Travar aqui mesmo, depois Sim. contar de 3, 2, 1, aí você, né? Lembrar da Olha, sua missão e falar. você sabe que eu não me estresso com quem vem com Pois, ignorância comigo, hoje com em quem. dia também não me estresso mais, Mas não, sabe por sabe? quê? Porque aquilo não é com. Não é Eu sobre coloquei na cabeça, nós, né? Não é não é sobre sobre nós. a gente. O cara tá com um problema que é dele, e às vezes É, ele tá usando a gente para descontar uma coisa que é um problema pessoal dele. E a gente só vai se ofender com aquilo se a gente quiser, se a gente deixar. isso, Mas pode falar um monte de coisa para mim, eu não vou me estressar. Tá certo? Eu já entendi que isso aqui não é comigo, né? isso. Às vezes a Beth diz, como é que você aguenta? A pessoa falou isso de você e você já está falando com essa pessoa de novo. É o jeito dela, é o que ela podia falar naquele momento. Eu não vou deixar tirar a minha paz por causa dos outros. Ficar dormir. Às vezes você tem um inimigo. Já estou fugindo um pouquinho aqui do tema, mas só para falar aqui. E a pessoa te fez raiva, a pessoa que te quer mal, tal. E você vai dormir, você fica lembrando daquela pessoa antes de dormir a noite toda, aquele cara, não É, sei o quê. O cara conseguiu tirar a tua paz. Ele conseguiu o que ele queria, que foi você estar o tempo todo pensando nele. Se você reza por ele, perdoa e agradece e pede que Deus consegue fazer uma oração por ele, né, que é difícil, aquilo ali já praticamente perde a força. é. Ele vai ficar perdendo o sono pensando em ti. Você não, você já ressignificou, você já passou para o nível seguinte, né? Então A gente faça tem isso. que filtrar as comunicações que vêm de lá para cá, né? Quando nós estamos transmitindo algo, né? E quando a gente está recebendo, na recepção, a gente tem que ver o que eles estão comunicando. É uma coisa que é referente realmente a nós e se importa? Não. Só, Né? Porque muitas vezes o que você tem que entender é que quando a pessoa está nessa forma, como o Juliano disse, é uma coisa pessoal da pessoa, a pessoa está com problema. Mas quando alguém fala alguma coisa grosseira que nós nos afetamos, é porque tem algo em nós que precisa ser curado também, entende? Porque não é natural de a gente ser afetado por esse tipo de coisa, né? Claro que tem, muitas vezes você vai, naquele momento, né? Uma grosseria, porque isso aí é muito, a emoção é rápida, né? A reação é rápida. Mas só que com logo certeza. imediatamente você vai voltar e ter o senso de que isso aí não é para você e não é sobre você. Aí sim, aí você corrige, se liberta e pronto, né? Mas na maioria das vezes, se a gente tem um controle sobre isso aí, é muito importante. E assim, Ficou mudo, Karine. Tá me ouvindo? a Opa, internet deu uma pausazinha. voltou, pode falar. Pronto, aí a comunicação hoje é a gente fazer um vídeo na internet, vocês, para se comunicar, né? Expressar, né, sua voz, sua postura corporal. Fazer uma atividade onde você vai observar essa sua comunicação. O que as Isso. pessoas estão escutando e estão sentindo naquele momento, né? Quando você está falando, o que as pessoas estão... Às vezes, quando nós falamos que a pessoa faz uma cara assim, né? Você observa já pelo gesto da pessoa. Isso. Não, Tá? Não isso é um dos gostou. segredos, né? É um Você tem que saber ler as pessoas, saber ler se aquilo que você está comunicando está tendo sentido para a pessoa, se ela está gostando, se ela não está. Às vezes uma microexpressão, o cara faz assim com a boca, você já sabe que ela, ele está te julgando, ou ele não concorda com o que você está falando. Você tem que começar a observar. Às vezes você vai fazer uma palestra, não sei, mas quando eu vou conversar alguém chama para falar de alguma coisa. E eu pergunto, pessoal, o que vocês gostariam de ouvir? Eu sei lá, vou falar sobre prosperidade. Só o que vocês querem ouvir de prosperidade? E aí você começa a fazer algumas perguntas, que já é outra chave que a gente falou, né, que são perguntas, e as pessoas começam a dizer, eu acho que prosperidade é isso, eu queria ouvir. E você já sabe o norte para onde você vai seguir. E você começa a falar, e você olha, será que as pessoas ali no auditório estão de braço cruzado, olhando assim para longe, assim, mexendo no celular? Você sabe que a palestra não está sendo boa, você tem que começar a mudar ali a palestra. E você pode usar também técnicas de PNL, que as pessoas existem três coisas. São cinco os sentidos, né? Mas os que mais a gente usa é o auditivo, o visual e o sinestésico, né? Que é o tato. Uhum. São os três. Tem o gustativo, tem o olfativo, mas as pessoas são menos, esses outros dois, tá? Então você está lá na palestra, você está falando aqui e tal, de repente, aí você eleva o tom de voz,
Aí você fala um pouquinho mais alto e aquela pessoa que é auditiva, você percebe quando você está falando. E você levanta o tom de voz, você vê que aquelas pessoas auditivas que estão na palestra, a pessoa já meio que acorda, assim, já procura. Se ela não está gostando, pelo menos você assusta ela. E ela acorda, ela vai prestar atenção naquilo que você ouviu. Você fica andando de um lado para o outro, você vai, anda para um lado, anda para o outro, chega perto da pessoa ali, olha para ela, olha nos olhos. Cara, uma coisa muito importante quando você vai dar uma palestra também, é você começar a olhar. Você passa um minutinho ali, primeiro você tem que subir com uma postura firme, né? Você vem dando aqueles passos firmes, tá, sobe no palco, olha, faz aquela circulada. Até eu acho muito massa o Barack Obama, quando vai falar com as pessoas, ele vem ali, tá, olha, fala com uma pessoa, e aí ele não conhece ninguém, né? Não conhece ninguém daqui que tá E na vamos palestra. na Mas ele vem modelagem, aí, já entra a tá. modelagem, né? Ele vem, eu acho muito massa, ele vem, mas também é comunicação, que ele vai olhando e as pessoas que vão vendo, pô, esse cara sabe se comunicar. Ele chega lá na Luciano, frente, a Beth está dizendo que está travando aí, né? tá Tá travando. um pouquinho, mas eu acho que a minha internet, ontem faltou energia, meu celular ficou descarregado, tá quase que eu Eu tô te ouvindo bem, eu acho que na gravação vai ficar bem. Travou vai, uma vez só pra mim. só um Eu acho que vai pouquinho. ficar legal. Ah, vamos tentar, vamos pra frente. É. Mas aqui, voltando aqui pro caso do Barack Obama, ele é muito. Ele faz um gesto de pinça, ele não aponta pra ninguém. Tem gente que não gosta quando você Não, aponta, fica com raiva. não é legal. Então, o que que o Barack ele faz? Ele faz uma pinça, né? Ele faz assim, olha, eu uso muito isso, eu aprendi isso com ele, modelei, olha, tá, então isso é da comunicação, você não aponta pra ninguém, você faz essa pinça, né? Então, tem muitas coisas que você vai estudar, que você vai aprender a se comunicar, e assim, a melhor forma, já é uma tarefa de hoje, né, Karine? Uhum. Vai, faz uma live sobre alguma coisa, algum tema que você gosta. Até o final do ano, ainda falta uma semana para acabar o ano, ainda falta muita coisa ainda. Tem gente que já diz, o ano já acabou. Tem gente que já está tão assim, cansado, já desmotivado, que esse ano ninguém consegue mais nada. Consegue. Pega um tema que Observar a você chave gosta. de ontem, né, Juliana, que conecta com a comunicação. Você modelar alguém, como a Juliana falou aí do Barack Obama, você pode modelar uma pessoa, o jeito que ela fala, tal, que seja similar ao seu, que você goste, que você acha que sua comunicação vai ser legal com esse tipo de modelagem aí. Você modelar uma pessoa na comunicação. É muito importante também isso aí. Pronto, No palco, eu observo perfeito. muitas pessoas como é que caminha no palco, tá entendendo? Né? Porque é justamente aquele corporal, a maneira de você caminhar no palco. Tem gente que mexe muito a cabeça e dá um nervoso. Eu não consigo assistir pessoa que mexe muito a cabeça. Tem gente que eu ia pra frente, pra trás e pra frente, pra trás. Eu, meu Deus do céu, eu tava nervosa Pode assistindo. ser que você seja mais visual, né? Você observe mais as coisas. É, Então aquilo ali eu te gosto do incomoda. movimento, eu acho legal. O movimento Você é é muito visual. importante. E a Mas gente, quando a pessoa começa, aquele repetição assim, tipo um caguete, aí torna um negócio assim que você fica sem. Karine, Você fica observando só aquilo ali, não consegue concentrar na comunicação da pessoa, tá entendendo? É isso é, que é observar isso daí. e é interessante você falou isso, né? As pessoas visuais observam muito, então você tem que estar se Eu mexendo. sou muito. E se a pessoa tiver um caguete de andar, de cabeça, isso atrapalha. E tem também aquelas pessoas. Olha o que, que me incomoda, que eu fico doente quando eu estou na palestra, é aquele cara que fala num tom só. É, Principalmente aquele tom mais grave. Naquele tom grave e o mesmo monótono, né? É uma coisa monótona, cara. Você vê assim, se você assistir uma palestra que o cara fala sempre do mesmo jeito, daqui a pouco você está dormindo. Você dorme na palestra, literalmente você dorme. Pode ser o tema até bom. Você tem que aprender a questão do tom de voz. E a parte, o terceiro ponto aí da linguagem corporal, que é o sinestésico, você tem que se aproximar da pessoa. Você vai até o palco, volta, chega perto das pessoas. Eu acho muito interessante. Quando um cara visual está conversando com um sinestésico, não sei se você já viu. O sinestésico chega perto para pegar na pessoa e o visual vai para trás, para ficar olhando você de longe, o que, é que você está fazendo. Aí fica a conversa começa na ponta da sala e termina na outra, você vai andando atrás, né? é verdade. Pois, gente, É hoje interessante. quero desejar um feliz Natal para vocês, né? E que vocês realmente entendam o sentido do Natal, que Jesus esteja no coração de vocês. Muito obrigada, que vocês vão lá no canal do YouTube, dá um joinha, né? Show de bola, isso aí. E Pessoal, assim, vamos deixar 3 atividadezinhas, né? Uma você já falou, né? isso. Eu já falei, diz as outras aí, Juliana. Não, As outras duas. eu acho que uma é a gente podia gravar um vídeo de um tema que você domina, que um tema que você gosta, até o final do ano grava e posta lá, nem que seja um history. A Beth está perguntando o que é que ela é. Vixe, a Beth ela é muito auditiva. Meu Deus, se eu falar mais alto com ela,
é briga na certa. Tem que falar, meu amor, tá, tem que falar bem mansinho com ela, senão ela se estressa logo. Não, mas isso aí é certo, né? Repete. A Não, gente mas tem gente, tem- mas não me Não, é incomoda. normal, porque Pronto, às vezes a gente pronto. chega assim, já vai falando, eu também tenho essa mania, às vezes você não percebe, você É, fala sem perceber. Aí, quando você recebe o feedback, você diz, opa, tem que analisar e não é. A crítica é boa, você tem que receber a crítica, você tem que ver, realmente fiz isso, realmente eu, né, vou melhorar aqui, isso aqui, tá entendendo? E assim, fazer essa palestra, o treinamento, é importante você tentar não, você fazer, né? Porque quem tenta não faz nada, né? sim, sim. Você testar. Olha aí outra chave. Você vai testar, fazer uma palestra para alguém no seu trabalho, reunir pessoas. Por exemplo, no Natal, hoje é um dia bom para você testar sua comunicação. Ah, Vá não lá na lembrei. frente, fale Pode de falar. Jesus e comunique, né? E pronto, Gente, hoje é um dia maravilhoso. Vou ah, filmar hoje meu. pronto, excelente. Você pode filmar, você fazendo essa palestra para alguém, você pode chamar a sua casa. Eu vou falar, faça uma mensagem de Natal hoje para você ler. Um minuto, mensagem de um minuto e leia na frente de todo mundo, peça para alguém gravar. E coloque essa mensagem de Natal lá no seu history amanhã, um minuto, que é o tempo do history lá, né, Tudo Karine? isso. Faz lá um minutinho, uma mensagem de Natal falando, tá? Pergunte para a sua família quem é que elas lembram no Natal. Pelo amor de Deus, tomara que elas não vão lembrar do Papai Noel, né? O dia hoje não é do Papai Noel, né? Mas fale de Jesus, faça essa mensagem lá. Segundo, você pode olhar no espelho, olhar nos seus olhos dentro do espelho e pensar assim, como é que eu estou me comunicando? Como é que está a minha aparência? Como é que está a minha postura? Como é que está a minha vestimenta? Analise isso. E uma terceira tarefa, você pode perguntar para 5 pessoas o que, que elas acham de você, Isso. sobre a sua comunicação. Como é que você vê? Karine, como é que você me enxerga? O que, que você acha de mim? Como é que eu me comunico? E você escuta pessoas diferentes. Não vai perguntar a todo mundo da família, pergunta para pessoas que talvez até você não tenha tanto contato. O que, que você acha de mim? Como é que eu estou me comunicando? Elas vão dar ali Vários feedbacks ambientes, poderosos. uma do trabalho, uma da casa, um primo mais longe, né? No trabalho, na academia, Academia, no seu lazer. Pega pessoas aleatórias e pergunta, que aleatório, isso vai te dar uma chave muito importante, tá certo? feedback É, é importante. a Beth está dizendo, o que, que vocês acham de mim? Ó, a Beth Vou mandar lembrou um do pai dela aí, direct né? para você, Beth. I love you. Gente, o bloqueio de hoje, sempre tem um bloqueio, sempre tem alguma coisa que você pode destravar. E o que você pode destravar hoje é a timidez. Não tenham medo de falar em público. Dê a cara a tapa, se mostre, fale. No começo você vai falar errado, você vai ficar nervoso. Em algum momento você foi repreendido ali na hora que você foi falar em público. Quebra esse paradigma. Você só vai ter sucesso, prosperidade se você falar, se você comunicar bem. Um segredo meu, que quando eu comecei a falar, rapidinho, Karen, para finalizar a live, que já tá, sei que você tem que trabalhar. Quando eu ia falar que eu estava com vergonha, eu começava a sorrir. Eu ficava rindo assim, eu travava, eu ficava rindo. Aí, assim, as pessoas, ninguém criticava, o pessoal achava legal, a gente ficava rindo ali, aquela risada me aliviava o estresse, aí eu começava. E também outro segredo é você dominar o tema, estude o que você vai falar, tá? Sim. Hoje eu tenho desenvoltura para falar qualquer tema. Se você perguntar qualquer tema, hoje eu consigo falar. Mas antes não, antes eu precisava estudar, preparava umas notinhas, uns bloquinhos de anotações com as palavras-chave e tal. Hoje não, hoje eu já consigo ali dar uma lida rápida ou lembrar o que, que eu vou falar, associo ali na minha cabeça, eu já sei o que, que eu vou falar. Por isso, Juliana, Mas isso é uma pessoa que gosta de ler, um bom leitor, ele sempre é um bom comunicador. Independente porque às vezes você não fantástico. comunica, mas quando você começa a praticar a sua comunicação, o seu discurso, né, sua palestra, você vai perceber que você é um bom comunicador porque você é um bom leitor. Né? Posso dar Então, outra a dica que eu leitura é muito lembrei importante. agora? Posso dar outra Leitura. dica? Eu falo sempre para minha filha, para Ana Luz, você quer ser um comunicador, você quer gostar de alguém? Escute. Quando você for conversar com alguém, fique calado. Faça perguntas e fique calado. Karine, como é que você está hoje? Aí você escuta. Tá. Como é que está o seu filho? Como é que está seu marido? Como é que está seu trabalho? Aí você começa a escutar. E observa. Aí você vai observando a linguagem corporal. A pessoa vai se empolgar. É igual a Karine falando aí de Jesus. Ela se empolga. Tá? Elas gostam de falar. Elas gostam de falar delas mesmas. Né? Então, vá lá, pergunte, escute. E você vai aprender a se comunicar observando também. Então, você aprende observando. E grave as lives, fazendo as lives aqui, colocando nos extras, você vai olhar.
Poxa, toda vez que eu falo, eu mexo muito a cabeça para um lado, né? A Karen, É. eu mexo muito a cabeça, meu cabelo tá assanhado. Então você vai corrigindo. Antes eu observava e a minha cabeça vinha muito para cá. Eu já estou reparando Eu lembro que você falou a isso, né? postura. Hoje a Karine já tá uma palestrante, ela é para apresentar o Jornal Nacional aí. E lembrando, por isso que Deus nos deu duas orelhas e uma boca, né? Para a gente escutar mais e falar na medida certa. Então, observar É isso isso aí. aí, É gente. isso aí, gente. E no mais, olha, um excelente Natal. Que Deus aí possa estar abençoar a sua casa grandemente, né, Karine? Grandemente. Os anos. Gostaria de mandar um beijo para dona Leir Alves, que ela é mãe da. A mãe da. Que tá aí. Ela mora. Ai, não esqueci onde ela mora. A mãe. Meu Deus, deu um branco. Um abraço para dona Leir, né? Feliz Natal. Que ela vem Para logo para os Beth. Estados Unidos. Estamos com saudades dela. A Deise está aqui. Estamos com muita saudade de vocês, viu? Um beijão bem grande. A mãe da Deise, do Mês Aposta, que eu participo aqui em Orlando, na Legal, Flórida. que legal. Então é isso, gente. Então vamos fazer as atividades. O que vai Feliz transformar Natal. vocês Deus são as abençoe atividades, tá? grandemente, né, Juliana? Com certeza. Meus nobilíssimos e nobilíssimos, tenham um Feliz Natal de muito amor. Jesus no coração de vocês, tá bom? Beijão. Grande abraço. Fiquem Tchau. com Deus. Beijo, Beth. Feliz Feliz Natal. Natal. Até mais.